Alguns dias para trás, eu postei um vídeo no YouTube falando sobre um tema muito pertinente para a minha geração de mulheres que estão solteiras acima dos 30, 40 anos. E a pergunta que eu fazia era: solteira na igreja, será que é só eu? Eu gravei esse vídeo, vou postar aqui o vídeo, porque eu não venho a repetir aquilo que eu fui falado, vou deixar o link para vocês poderem assistir depois. Depois que eu gravei esse vídeo, veio algo no meu coração que eu não pontuei nesse vídeo, e eu não podia deixar de pontuar. É sobre as pressões dentro da igreja. No outro vídeo, a gente falou que não é só você, não é só eu, não é só meia dúzia de meninas que estão solteiras, de mulheres que estão solteiras na igreja. Existe uma grande parte de mulheres que estão solteiras, por N motivos. Hoje a nossa sociedade é outra, os casamentos antigamente aconteciam muito cedo. Hoje existe uma grande, a sociedade mudou muito, então uma grande porcentagem, uma grande parcela dos casamentos estão acontecendo de forma tardia. A cultura mudou e isso tem se tornado cada vez mais normal. Nós falamos também sobre a imaturidade dos homens, que é também um dos motivos, de muitas mulheres e homens estarem solteiros e a conta não fechar, porque se tem tanta gente solteira, tanto homem quanto mulher, por que esses casamentos não estão acontecendo? E também é um problema que pode acarretar no futuro em desequilíbrio ministerial. Vai faltar crianças, vai faltar casamentos, vai faltar famílias nas igrejas. Então, apesar de todos os dilemas que nós vivemos, será que o problema sou eu? Existem muitos outros motivos que fazem com que a gente esteja solteiras ainda. E no meio disso tudo, existe o quê quando nós estamos vendo processos de espera? As benditas das pressões. E o que seria uma pressão? A pressão nada mais, nada menos do que é que duas forças, ou uma força muito grande, nos pressionando a tomar uma decisão. E, gente, presta atenção, Deus, ele não pressiona a gente a tomar decisão nenhuma. Muitas vezes o Senhor vai nos moldando e modelando algumas situações para que a gente realmente tome algumas decisões, mas ele nunca força. Deus nunca pressiona. Quem pressiona e quem força a gente a tomar uma decisão é outra pessoa, não é a pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos tomar muita atenção nisso, porque na casa das mulheres, eu falo muito para esse público, que são mulheres com mais 30 anos, com mais 40, 45, que ainda estão solteiras. A nossa vida, muitas vezes, se torna um outdoor de muitas pessoas. Todo mundo sabe que eu tenho mais de 30 anos e que eu ainda estou solteira. E muitas pessoas tentam, entre aspas, me ajudar. Eu vou ajudar fulana a casar rápido, a mudar esse status da vida dela. E muitas vezes são pessoas que querem o nosso bem, mas elas não têm o olho biônico para enxergar lá na frente. Elas não sabem qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso tempo de espera. Então, muitas dessas pressões vêm de pessoas que querem nos ajudar, mas que elas estão entrando num terreno muito perigoso, porque existe um ditado aí que vai falar que o coração é terra que não se pisa. Porque a gente não sabe que tipo de semente que está naquele coração. A gente não sabe quão vulnerável é aquela terra, quão massacrada, quanto aquela terra já foi machucada. A gente não sabe, então a gente não se pisa em coração de outras pessoas. E muitas vezes as pessoas tentam nos ajudar. E aí é um tal de pressionar a gente a tomar decisões mais rápidas que não está escrito nos livros da Bíblia. E é por isso que nós, mulheres, eu sempre falo isso com as minhas amigas que ainda são solteiras, e sempre falo aqui no canal do YouTube também, que nós, mulheres, nós precisamos ser as pessoas que mais cuidam da gente. Nós precisamos ser sábias. E ser sábia não é um motivo pra gente se vangloriar da nossa inteligência. A sabedoria que eu falo é aquele cuidado, o autocuidado que vem do Senhor. De todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a sabedoria vem de Deus, eu posso ir, Deus, eu devo aceitar, Deus é da tua vontade. Ou seja, uma sabedoria que é dependente da sabedoria de Deus, que excede todo o conhecimento humano. A palavra de Deus vai nos dizer que ninguém conhece a mente do Senhor, mas ele revela a mente dele pra gente. Quando a gente pergunta e quando ele vê que o nosso coração está realmente disposto e disponível a obedecer aquilo que ele vai dizer pra gente. As pressões que eu falo, que são essas forças maiores, mais potentes, que ali pressionam a gente a tomar uma decisão, muitas vezes vão vir disfarçadas de: eu quero te apresentar alguém. Ele é o sobrinho do pastor, ele é o primo do pastor. E aí você vê uma pessoa: poxa, se ele é da família do pastor, se ele é da família da irmã fulana, se ele é primo do ciclano, então ele é uma boa pessoa. E às vezes nós somos seduzidas por aquilo que parece ser de Deus, mas não tem nada de Deus. Eu falo isso por experiência própria. Uma certa vez na minha vida, as pessoas disseram assim: Ju, fulano é novo, solteiro também na igreja como você, pastor, usa terno, gravata, prega de segunda a segunda, vai lá, dá uma chance, abre o seu coração. E aí quando eu comecei, eu não abri o meu coração porque eu não me senti interessada naquela pessoa. E eu tava vindo de um relacionamento, de cura de um relacionamento, e eu não queria me machucar de novo. A primeira pergunta que eu fiz foi pro Senhor. Não que eu era inteligente demais, não, porque eu tinha tanto medo de errar de novo. Eu falei: Jesus, eu não posso errar de novo. E aí eu me voltei pro Senhor e perguntei: Deus, se for da sua vontade, nós temos um grande problema. O primeiro problema é porque eu não tô interessada na pessoa. A igreja inteira, os meus pastores, todo mundo fazendo aquele tumulto. Conhece, abre o seu coração de igreja. Ele é de igreja. Você não vai encontrar outra oportunidade como essa. E aí eu fiz essa oração. Com medo de errar, eu fiz a oração. Senhor, me revela, me mostra. Eu devo abrir meu coração. E aí, gente,
5 dias depois que eu fiz essa oração, eu comecei a descobrir um monte de podre daquela pessoa. Na minha história foi 5 dias depois, mas em muitas outras histórias pode ser 5 meses depois. Mas a grande verdade é que nós não devemos tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, se a gente não tiver paz no coração de um conselho que vem do próprio Deus. É lógico que Deus usa as pessoas, é lógico que pra gente conhecer alguém pode nos apresentar, é lícito alguém apresentar, fazer a ponte, mas peraí. Desde que a gente esteja completamente seguras que a nossa decisão é uma decisão que vem do coração de Deus para as nossas vidas. E aí sim, a gente pode tomar aquela decisão. Por que eu falo isso? Parece que é papo de antigamente, mas existem muitas pessoas que ainda usam de títulos para pressionar, principalmente mulheres mais velhas, né? Nossa, eu odeio essa expressão, mulheres mais velhas. Vamos dizer, mulheres da casa dos mais 30. Mas mulheres mais maduras a tomarem uma decisão porque, fulana, você precisa tomar essa decisão porque seu ministério depende do seu casamento. Fulana, para você destrunchar, para você ter credibilidade, para pregar na igreja. Falaram isso comigo uma vez. Eu fui indicada para um ministério na igreja, era um ministério de jovens, para ser líder do ministério de jovens, e um líder da igreja, um ancião da igreja se levantou e falou assim, não, a Ju não pode. A Ju não pode porque ela é solteira, ela não tem credibilidade. E ele não falou isso assim, sabe, nas minhas costas, não, foi na minha cara, tipo, eu do lado dele, ele falando comigo, e eu me senti muito frustrada, porque naquele momento, talvez eu era a pessoa mais capacitada para o ministério de jovens, mas ele não permitiu, ele tinha condições de não permitir, porque eu era solteira. Então muitas pessoas acabam tomando decisões precipitadas por conta da questão ministerial, né, porque para eu ser pastor, eu tenho que ter um pastor do meu lado, para eu ser missionário, eu tenho que ter uma pessoa para poder estar do meu lado, e a gente acaba se envolvendo. Amadas, a gente tem visto tantas notícias na internet de homens que são pastores e que estão envergonhando o evangelho de Cristo, e isso não está muito longe da gente, não. Nossa, Ju, está colocando medo na gente. Não é um medo, é um cuidado, sabe? Se ninguém falar isso com a gente, quem vai falar? Quem vai falar? Se dentro das igrejas todo mundo parece ser super bem, de bem com a vida, super cheio de dons e talentos, as pessoas estão se enganando dentro da igreja. E muitas vezes as pressões fazem com que a gente tome decisões e a gente nem pense. Não tem nem o tempo de pensar, o tempo de orar, porque quando você pensa em orar, a pessoa já está te mandando mensagem. Quando você pensa em orar, o encontro está marcado e você chegou ali sem caiu de gaiata, de paraquedas numa festa que a pessoa também tá. E aí você gosta, porque muitas vezes, naquele momento que nós estamos esperando no Senhor, faz bem a gente ter alguém mandando mensagem, faz bem a gente ter alguém acompanhando a gente, faz bem você se arrumar e alguém te olhar e você saber que aquela pessoa está olhando. Não tô falando de pecado não, gente, tô falando de coisas humanamente femininas. Isso está na nossa natureza. É bom uma mulher falando com outra mulher porque a gente se entende. Mas até que ponto que essa pressão é boa, até que ponto que essa direção pressionada humanamente, que alguém está te ensinando a fazer, é realmente o direcionamento do Senhor? As pressões do mundo versus o tempo de esperar no Senhor. Quando a gente fala de tempo de esperar no Senhor, a gente até fica um pouco repudiada. Ela vem esse papo de esperar no Senhor. Tem 20 anos que eu estou esperando no Senhor. E eu sei que tem mulheres que, assim como eu, também estão esperando há muito tempo. Tem mulheres que têm orações de adolescência guardadas no coração. Tem cartas que a gente escreveu com 15, 14 anos. E eu quero que isso seja respondido na minha vida, como também será maravilhoso no dia que será respondido na sua vida. Mas nós precisamos cuidar de nós. Nós não podemos ceder às pressões. Ser uma mulher sábia é ser dependente da sabedoria do Senhor, é ter tempo com Deus. Deus, essa é a direção do Senhor. No outro vídeo a gente destrunchou sobre as dificuldades, sobre os preconceitos, sobre as pressões de estar solteira na igreja com mais 30, mais 40. E isso é muito real. Eu gravo esse vídeo em julho de 2026, enquanto eu ainda estou solteira. Quantas vezes eu falei com Deus, Senhor, por que o Senhor me direciona aí para a internet, sendo que eu vou contar um testemunho e as meninas vão olhar para minha história e falar, mas não tem nada de bonito na sua história, você está solteira ainda. Não tem testemunha palpável. O Senhor dizia ao meu coração, eu quero que você fale sobre o processo. Eu quero que você fale sobre aquilo que eu já fiz. E eu vou falar com vocês. Líderes meus, pessoas que eu gostava, pastores que eu tinha um grande respeito, já chegaram em mim e falaram, eu quero te apresentar a alguém. Quando eu ia conhecer melhor aquela pessoa, de longe, porque eu sou muito desconfiada. Isso não é muito bom, mas me salvou muitas vezes. E eu falava, não, eu vou pensar, não, depois eu vou, e aí eu ia pesquisar sobre aquela pessoa, porque eu já tinha vindo, né, de uma busca por revelação do Senhor, e descobri que uma pessoa que era pastor, não era um bom partido, ele mentia, ele tinha uma vida dupla, ele tinha uma noiva, e posava como um bom moço na frente das pessoas, e estava ali, sabe, tentando chegar próximo a mim, contando para outras pessoas, nossa, ela é isso, ela é aquilo, ou seja, fazendo os primeiros passos de uma corte. E se não fosse o Senhor me revelando, porque até então ninguém conhecia o passado daquela pessoa, na verdade, a vida dupla daquela pessoa, e foi o Senhor que desvendou aquele mistério todo, me fazendo ver algumas coisas que estavam muito nítidas, mas como ninguém estava procurando aquela verdade, ninguém ia ver. E aí eu descobri que ele tinha outra noiva, que ele tinha um casamento marcado para ser marcado, descobri um monte de coisas, e ele ali, passando por um bom moço. E aí, em uma outra oportunidade, vem um outro pastor falando, nossa, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí eu já era ensinada naquilo, eu falei, não, pera, não. E aí, no meio desse processo todo, veio muitas pessoas, muitas amigas minhas, cristãs, amigas não cristãs, irmãs de igreja. Eu fui tia do Ministério Infantil durante muitos anos, então vinha umas senhorinhas, eu quero tanto te apresentar meu filho, quero tanto que meu filho venha na igreja para ele te conhecer. Eu falo com o meu filho sempre que lá na igreja tem uma tia do Ministério das Crianças que é uma bênção, eu ficava só assim.
Lógico, como eu disse, que para você conhecer alguém, alguém pode ser a ponte entre você e essa pessoa, e isso é bom, isso é lícito, isso pode acontecer, mas espera. Existe a pressão versus o tempo de espera do Senhor. E o tempo de espera do Senhor, eu acredito que se você tem esse propósito com o Senhor, por mais que talvez você não ore como um dia já orou, por mais que você derrama muitas lágrimas, questionando Deus, o Senhor ainda tem uma promessa para minha vida, eu tenho certeza que você já rompeu muitas camadas com Deus e já falou tantos segredos seus para Deus que hoje você tem essa consciência e convicção de que Ele fala ao seu coração. E se for para você casar com alguém, ele não precisa ser um pombo correio, um correio elegante para mandar uma outra pessoa te dar a resposta. Ele tem toda a liberdade de falar no seu coração. Inclusive, enquanto nós esperamos, o nosso relacionamento com Deus precisa ganhar essa notoriedade no sentido de eu preciso me tornar mais íntima de Jesus ao ponto dele falar com o meu coração aquilo que ele quer que eu viva. Esse é o tempo de esperar no Senhor, é o tempo que a gente vai criando raízes com o nosso Deus. E aí a gente se torna íntima dele ao ponto de poder chegar na sala do trono e diretamente perguntar a ele. Sabe, eu sempre falava isso com Deus, Senhor, eu te conto tudo. Eu falo tudo do meu coração. Se eu tô em pecado, eu falo que eu tô em pecado. Se eu tô nervosa, eu falo que eu tô nervosa. Se eu tô desesperada, eu corro pro teu altar, mesmo quando eu não quero orar. Eu falo, Deus, eu não quero orar hoje porque eu tô muito nervosa. Deus, eu tô muito desanimada, o Senhor esqueceu de mim. Eu sempre contava tudo pra Deus. E eu falei com ele uma certa vez, Jesus, se eu conto tudo pro Senhor, se eu abro meu coração pro Senhor, o mínimo que eu espero é que o Senhor revele pra mim. Não precisa de usar ninguém. Lógico que a gente gosta de ouvir uma profecia, a gente gosta de ouvir uma profecia vindo de um profeta. Lógico que isso acende o nosso coração, mantém a nossa esperança ativa, embora eu também tenha sido vítima de muitas falsas profecias durante muitos anos. É isso que Deus manda te dizer, que esse ano o seu varão chega, já passou 2018, 19, 20, e aquilo muitas vezes cria na gente uma alta expectativa e se frustra a expectativa no dia 31 de dezembro porque ele não chegou, porque ele não veio conforme aquela palavra da profeta. E ali nesse processo todo eu fui aprendendo a, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo, porque o Senhor falar comigo enriquece o meu relacionamento com Deus. O Senhor falar comigo faz com que eu tenha mais amor em estar me derramando na presença dEle. É o mesmo de ter convicção de que está valendo a pena toda a minha entrega ao Senhor. Fala comigo. Ao longo do tempo, dos anos de espera no Senhor, eu ouvi muitas profecias que eu desconfiei, profecias que eu vou falar bem abertamente, eu desconfiei sim das profecias, outras eu acreditei, peguei elas assim com convicção, mas o tempo todo eu me voltava para o Senhor e dizia, confia no meu coração. Não me deixe enlouquecer, presa em uma profecia que é uma mentira, porque eu fiquei presa durante 6 anos na espera de uma pessoa que não era de Deus para minha vida por causa de uma profecia. E ali no meio desse tempo todo, as pessoas vinham diretamente falar comigo, eu quero te apresentar o meu vizinho, quero te apresentar o meu filho, e eu percebi que as pessoas estavam tendo um livre acesso na minha área sentimental muito grande. As pessoas diziam o tempo todo como eu deveria me comportar. Ju, você tem o rosto fechado, semblante fechado, sorria mais. Ju, fulano, por que você não investe no fulano? O fulano nunca nem tinha olhado pra mim. Eu comecei a perceber que as pessoas tinham livre acesso na minha vida sentimental. E a vida sentimental, ela é uma intimidade nossa. E enquanto nós estamos esperando, essa intimidade, ela já existe. Né? Eu não vou ter uma vida íntima só quando eu tiver uma pessoa. Não tô falando de sexo, não tô falando de intimidade, de segredos. Eu não vou ter uma vida íntima só quando eu tiver alguém. Eu já tinha uma vida íntima com o Senhor. Eu levava os meus sonhos em cartas, em orações, em lágrimas, em prints. Olha, Deus, como esse vestido de noiva é lindo. Como será que eu ficaria nesse vestido de noiva? Eu contava pro Senhor os meus segredos íntimos. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam entrando demais na minha vida, dando palpite demais, querendo me apresentar. Toda semana tinha alguém querendo me apresentar alguém. As brincadeiras, né? As brincadeiras pejorativas, aquilo que machuca a gente, como os memes. Quantas vezes as pessoas mandavam memes na internet? Olha, o meme de envelheceu solteira, os memes de esqueleta lá com um negocinho de noiva. Olha você esperando seu varão chegar. E aquilo me feria, aquilo eu não gostava de receber aquelas brincadeiras. Para as pessoas era uma brincadeira, mas para mim era um gatilho, me feria. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor, Deus, tá vindo pressão por todos os lados. Sabe, a pressão ela não vem somente quando alguém fala, eu vou te apresentar alguém. A pressão vem em forma de brincadeira, a pressão vem em forma de palavras, em colocações. Porque aí você não quer estar solteiro e você começa a buscar com as próprias mãos, com os próprios olhos, uma pessoa que vai ser a pessoa que rompe aquela pressão, aquelas brincadeiras. Então, eu não gosto das brincadeiras que as pessoas estão fazendo comigo. Então, se eu tiver alguém, talvez essas brincadeiras não aconteçam. Então, que eu tenha alguém para postar foto no dia 12 de junho, que eu tenha alguém para poder sair comigo, já que eu não aguento mais sair sozinha, que eu tenha alguém para chegar no culto comigo no dia de domingo, que eu tenha alguém só por estar, sabe? Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu cheguei a cogitar, Deus, que eu tenha alguém só por estar, que eu talvez eu nunca mais vou amar uma pessoa, porque eu tinha pensado que eu tinha chegado no auge do amor, amando a pessoa que eu tinha amado, depois eu descobri que não era amor. Talvez eu nunca vou ser amada como eu sonhei em ser. Então, me dê uma pessoa só por estar mesmo. Não precisa de ser uma história linda de amor, não. Só para que as pessoas parem de falar. Só para que eu pare de sentir vergonha perante a sociedade. Só para que eu não seja a única solteira da minha família, ou a única solteira da igreja, ou a única solteira das minhas amigas. Eu vi minhas amigas casando, divorciando, sendo mãe de um, sendo mãe de outro, e eu ficando para trás. Aquilo era uma pressão. Não era só quando alguém dizia, Ju, eu vou te apresentar alguém. A pressão é quando eu tô o tempo todo vendo muitas pessoas também conquistando o que eu queria conquistar. Elas conquistando com muita facilidade e eu com um sacrifício danado. Isso é uma pressão. Isso faz com que a nossa mente fique o tempo todo perguntando para Deus e se perguntando o que eu tenho de errado.
Por que que o Senhor não escreveu uma história de amor para mim? O que que eu tenho de errado? É o meu corpo? É o meu temperamento? É a minha história? Principalmente nós que já temos uma história, talvez você seja mãe solo, talvez você seja divorciada. Será que é o meu passado? Eu que não sou mais virgem, eu que vim de um relacionamento conturbado, tóxico. Será que foi as minhas escolhas do passado? A gente está o tempo todo tentando achar respostas do porquê ainda estamos solteiros. E essas dúvidas e essa pressão, ela faz com que a gente queira suprir rapidamente esse buraco, colocando qualquer pessoa na nossa história, colocando o primeiro que apareça. Quantas vezes, eu vou abrir meu coração, eu fiz propósitos pela área sentimental e eu dizia, Deus, se eu conhecer alguém no 21º dia que acaba o propósito, eu vou interpretar que essa pessoa é a pessoa do Senhor para minha vida, porque eu queria rapidamente suprir com todas as minhas dores, com todas as minhas expectativas frustradas, as minhas expectativas vazias. E as pressões vinham de todos os lados, da igreja, irmãos de igreja, da família, às vezes até a minha mãe, que é a pessoa que mais me ama na vida, falava, Joevelyn, abre o seu sorriso, deixa alguém aparecer na sua vida. E eu olhava pra mim e falava, Deus, eu quero que alguém entre, mas eu não quero que seja qualquer pessoa. Eu não tô aqui fazendo uma apologia pra gente se fechar dentro de um casulo, ao ponto de esperar, criar uma expectativa numa pessoa perfeita. Eu já tenho até um outro vídeo aqui no canal que eu falo que eu criei uma expectativa muito grande nessa pessoa. E alguns anos depois, o Senhor me disse, filha, você criou um padrão inacessível de homem. Então esse vídeo não é uma apologia pra gente criar um padrão inacessível de homem, mas é um vídeo pra gente falar de algo que muitas vezes não é falado nos ministérios de mulheres, nas rodas de conversa entre mulheres, que é o cuidado com as pressões. Não ceda a qualquer tipo de pressão, principalmente quando vem de lideranças eclesiásticas, que a gente tende a entender que se é o meu pastor, se é a minha pastora, se é a minha líder que está falando, é porque Deus está usando ela, vai usar. Nós acreditamos nisso, as histórias de amor precisam acontecer, e precisam acontecer dentro da igreja também, não somente dentro da igreja, mas também. Mas no meio de muitas pressões estão acontecendo muitos casamentos errados. Eu vim de uma igreja que há muitos anos atrás, os casamentos eram arranjados. Arranjados. Deu casamento certo? Deu. Muito casamento perdurou durante muitos anos, mas muito casamento deu errado. Um profeta virava para a moça e falava, você é a escolhida do fulano de tal, você é a escolhida de Beltrana. No meio dessa confusão toda, teve namoricos de jovens que foram separados, porque fulano namorava ciclano, mas Deus mandou dizer que você é a escolhida daquela pessoa, então separa vocês dois e você casa com outro. Essa igreja é verdadeira, gente. Tô contando historinha de conto de fadas errado, não. Acontecia isso dentro das igrejas. Os jovens ficavam desesperados, querendo profecias para saber quem eram os seus escolhidos. Eles não oravam, eles não buscavam do Senhor confirmação. Se o profeta dizia, tô falando de uma igreja, gente, que eu convivi, eu cresci dentro dessa igreja. É uma igreja próxima a mim. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas isso acontece muito. Antigamente acontecia muito mais, mas ainda acontece em algumas igrejas. E ali, os casamentos eram arranjados. Eu conheço pessoas que, na tristeza, né, de receber uma escolhida ou de receber um escolhido que não era a vontade dela, essa pessoa chegou até a desviar da igreja, porque eu não quero casar com um fulano que Deus disse que ele é o meu escolhido. Lá nessa igreja usava-se essa expressão, né, escolhida e escolhido, porque os pastores que faziam os encontros de casamento. Tinha um evento entre a juventude da igreja, isso há alguns 20, 25 anos atrás. Tinha um evento e aí nesse negócio, uma pessoa que dizia está sendo usada por Deus, ela ia de mesa em mesa, pegando a mão de fulano, de Beltrano, eis que Deus manda dizer que você é escolhido, tem 5 meses para casar. Era assim que os casamentos eram feitos, vividos ali. Eles tinham pouco tempo de se conhecer, tinham pouco tempo para poder realmente, e aí como realmente se entrosar, e como vinha, não, é a pastora fulana que tá falando, é o pastor fulano que falou sobre isso, então eu acredito, e casava. Com 4 meses de namoro, com 5 meses de namoro, com menos de um ano, porque não podia estender, porque namoro de crente, você sabe como é que é, né? Tem que ser tudo rápido para não cair no pecado. E caiu em outro pecado, caiu em outra cilada, na cilada de ceder rapidamente as pressões. E eu comecei a lembrar disso outro dia, falei, não, isso deve ter ficado no tempo, e o Espírito Santo falou comigo, não. Isso não ficou no tempo. Essa forma de apresentar as pessoas, ela só foi modificada, mas as pressões continuam. E aí vem esse vídeo, nessa necessidade de falar, não ceda as pressões. Volto a bater na tecla, gente. Lógico que pra gente conhecer alguém bacana, alguém pode nos apresentar a ela. Mas ser sábia é ser totalmente dependente da sabedoria do Senhor. Não brinca com a sua área sentimental, não brinca com a sua área romântica. Eu tenho uma amiga que ela fala área romântica. Eu acho tão bonitinho que ela é mais velha. Eu acho muito bonitinho quando ela fala isso. Área romântica. Não brinque. Não permita ser enganada por qualquer vento de doutrina, de profecia. Se você tem intimidade, liberdade no secreto com o Senhor Jesus, ouça dele a confirmação. Não brinque, amadas. A gente tá vivendo, Ju, esse papo é de careta, porque no desespero a gente quer resolver esse problema logo. Mas nós estamos vivendo um tempo de feminicídios, tanto dentro quanto fora das igrejas. A gente tem visto na internet pessoas que dizem ser pastores, missionários, e de repente são lobos em peles de cordeiros. Se nós, mulheres cristãs, não falarmos desse assunto, quem é que vai falar?
Se a gente não começar a levar esses conteúdos para as nossas amigas que também estão solteiras e uma estimular a outra, irmã, amiga, vamos ficar esperta. Quem vai fazer a gente ficar esperta? Meninas, eu tô falando isso com muita convicção de que eu oro para que o Senhor envie esse vídeo para pessoas certas, para que nós, meninas cristãs que estamos solteiras, mulheres cristãs que estamos solteiras, possamos ser uma a maior protetora da outra, assim como nós devemos ser as nossas próprias protetoras, logicamente inspirados pelo Senhor, porque Ele é o nosso maior protetor. Mas é uma forma do Senhor mesmo nos dizer, filhas, se cuidem, não cedam à pressão. O tempo do Senhor é um tempo oportuno de intimidade. Se você chega no secreto para falar com ele, o mínimo que vai acontecer é ele falar com você. Então crie raízes no seu relacionamento com o Senhor. Aprenda a ser dependente do Senhor nessa área romântica, na área sentimental também. Aprenda a ser dependente do Senhor. Isso é a nossa maior sabedoria. Mas ele é lindo, ele chegou na igreja agora, ele tem muitos seguidores na internet, ele canta, ele prega, ele se veste como um crente. Mas, gente, em nome de Jesus, busque um direcionamento do Senhor. Nós não podemos nos apaixonar pela aparência, nós temos que nos apaixonar por aquilo que Deus revela das pessoas. Amor de um homem e de mulher, revelação de Deus. É o Senhor derramando sobre as nossas vidas, sobre os nossos olhos, um amor por aquela pessoa. Nós somos maduras o suficiente para entender isso. E não ter medo de ficar mais solteira mais uma semana, mais um mês, mais um ano, porque nós estamos vivendo o livramento do Senhor. Todo conhecimento é livramento. Então que esse vídeo vá ao coração de meninas que estão ali pressionadas por uma liderança eclesiástica a tomar uma decisão que vai impactar. Meninas, presta atenção. A vida sentimental da gente, ela tem impacto em todas as áreas da nossa vida. Se alguma coisa dá errado na sua profissão, você consegue deixar o BO lá na sua profissão, e ir para casa, e ter uma noite confortável com a sua família, e ir para a igreja e adorar o Senhor, mesmo triste, mesmo preocupada. A gente ainda consegue deixar a área profissional do lado. Se você tem algum problema de saúde, você ainda consegue desenvolver outras coisas na sua vida. Mas se a gente faz toma uma atitude errada na área sentimental, essa bendita área influencia todas as nossas outras áreas, influencia toda a nossa vida, porque ela influencia diretamente o nosso propósito de existência. Ela tem o poder de destruir, como tem o poder de destrunchar todo o nosso propósito de vida. A área sentimental, ela tem esse poder. Então nós não podemos brincar. Os tempos de hoje são maus, a palavra do Senhor está o tempo todo sendo pregada, tanto dentro quanto fora de um templo, justamente para nos dizer que o amor está esfriando, que os falsos estão chegando de todos os lados. E eu amo essa frase dizendo que Deus é pai de menina. Deus é pai de menina, Deus é pai de menina. Isso é uma verdade que precisa ficar dentro do nosso coração para sempre. A gente pode pedir para Deus até um guarda-roupa. Eu tô pedindo a Deus coisas tão bobas que eu falo, Deus, porque eu sei que o Senhor é pai de menina. Eu creio que eu vou receber isso, porque o nosso relacionamento com o pai, que é pai de menina, precisa ser desenvolvido. E isso vai gerar em nós essa certeza de que ele vai me proteger. E ele vai revelar o que é e o que não é da vontade dele. E quando chegar o momento, certo, de ser a pessoa do Senhor para minha vida, para a sua vida, o pai de menina vai nos dar tanta certeza no coração que vai nos trazer paz, não dúvida e nem pressão. Vai ser alguma coisa que, por mais que alguém te apresente uma outra pessoa, aquilo vai ser tão natural, vai ser tão bonito, que você vai sentir como se Deus estivesse colocando uma coroa na sua cabeça, dizendo, agora é o tempo de você florescer na sua área romântica. E aí, aquilo que um dia foi pressão vai acontecer de forma natural. Porque Deus usa as pessoas, Deus vai nos apresentar alguém bacana. Só que em todo tempo, as coisas do Senhor são como encaixes perfeitos. A gente não precisa forçar nada e nem ninguém precisa forçar nada. Talvez eu esteja gravando um vídeo falando com mulheres que já foram muito machucadas na área sentimental, na área romântica. Mulheres que são divorciadas, mulheres que são mães solos, como eu falei. Ou mulheres que são como eu, que tiveram um relacionamento no passado muito triste, que marcou a gente. E a sensação que a gente tem é que a única visão de relacionamento que nós vamos ter é aquele relacionamento. Talvez eu vou estar lidando com meninas que já estão mais velhas, caso do mais 30, ou 20 e poucos anos, e que nunca beijaram, e que ficam se perguntando, Deus, será que eu vou morrer virgem? E aí a gente quer mudar essa nossa sentença, a gente quer mudar essa nossa realidade. E eu quero dizer para vocês que não desistam da área romântica. Eu amei essa expressão. Não desistam da área romântica, mas sejam espertas. O mundo de hoje precisa, essas notícias que estão o tempo todo acontecendo na televisão, precisa forjar em nós sabedoria. O que é a sabedoria de uma mulher sábia? Dependência da sabedoria de Deus. Eu vou pro meu secreto correndo, desesperada. Jesus, é o fulano? Senhor, eu posso ir nesse encontro? Jesus, Jesus, Jesus. Isso é ser sábia. Eu tenho essa responsabilidade de falar isso. Eu tenho esse prazer em gravar esse vídeo porque nós estamos vendo o tempo todo as notícias. E eu fico vendo que dentro das igrejas não se fala sobre isso. E nós precisamos criar um grupo de mulheres que vai propagando para outras mulheres. Se cuida, se vigia. Amiga, calma. Peraí. Busca do Senhor. Não vai. Calma, calma. Mas é da igreja. Tá dando nenhuma diferença. Cuidado. A gente, uma aí cuidando da outra. E esse vídeo é um cuidado. Esse vídeo, ele é um cuidado. Então, cuidado. Não ceda às pressões. Não ceda às pressões.
Essa é a mensagem que eu queria falar. Quando chegar a pessoa do Senhor para sua vida, vai ser bálsamo, vai ser paz. Inclusive, olha por isso, Senhor, a pessoa do Senhor para minha vida, faz com que seja natural, sem forçar a barra. Porque aí sim, a gente vai ter certeza de que aquela pessoa é uma pessoa que Deus está usando alguém para apresentar pra gente, ou ela mesma está se apresentando, porque essa pessoa precisa chegar em nome de Jesus. Mas precisa ser a pessoa certa. Infelizmente, gente, antes da pessoa certa vem muita gente errada. O diabo, ele sabe. Agora a gente vai pro campo espiritual. O diabo sabe que se ele toca na nossa área sentimental, ele destrói. E ele destrói com força todo o nosso propósito de vida. Ele consegue nos destruir se ele toca na nossa área romântica. E ele não tá brincando de ser diabo, ele não tá brincando de destruir sonhos, ele não tá brincando de destruir orações, porque ele quer o quê? Ele quer que a gente confie em Deus, ele tá vendo que a gente confia no Senhor, ele quer enviar alguém que vai destruir a nossa confiança em Deus. Deus, por que o Senhor deixou eu me envolver? Por que o fulano fez isso comigo? Ele quer que a gente não olhe para Deus com os olhos que a gente tem olhado. Então, se ele chega na nossa área romântica e ele pega a gente desprevenida, ele vê que a pressão vai fazer a gente que, se ele nos pressionar, ele vai fazer com que a gente tome uma atitude precipitada, ele vai investir pesado na gente. Então não vamos ser essa presa fácil para que o Satanás das nossas vidas toque na nossa área romântica e destrua toda a nossa expectativa e todo o nosso processo de espera. Nós ficamos por aqui e até outros vídeos falando sobre o nosso processo de esperar no Senhor com assuntos que não são ditos dentro da igreja, mas que precisam ser falados entre nós, mulheres e meninas solteiras. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.